tratando da graça, existe uma grande missão no qual a graça nos alcança para que haja esse mover, que se chama visão missionária. Vocês veem que eu falei, a lição ela é escalonada, ela vai escalando, entendeu? Então vamos lá, Mateus 9. Mateus 9, 35. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidade e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou muito penalizado. Ficou com pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Primeiro ponto: pedir para quem? O dono da fazenda, plantação. O dono da plantação. E quem é o dono da plantação? Deus. Então está aí um motivo no qual nós temos que clamar a Deus, para que mande mais trabalhadores. Porque vocês veem o mundo está aí. E sai na rua um dia para falar com as pessoas que tem. Nós vamos fazer esse evangelismo que vocês sabem, né? Nós vamos fazer como um estágio. E vocês vão constatar. Tremeram na base quando falou que vou fazer estágio. Você viu a oração do Manuel ontem? Não, e o quebra-gelo do Júnior? Você viu? Ah, foi ótimo. Desenrolou pra caramba. Né? Glória a Deus. Meu Deus do céu. Em 20 anos, quanto faz? Eu tinha cara que eu ia pedir para fazer oração. Eu já não achei nada disso, eu achei que foi bom. Tinha cara que eu ia pedir para fazer oração, ficar pensando 10 vezes. Pois é, leu tanto. Orou tranquilamente. Esse camarada vai falar. Orou. Não vai ouvir, né? Orou certinho. A oração do Marcos. É? Da cadeira. Olha. Você vê, parece que não, mas está passando o aprendizado, né? Missões não é apenas uma atividade da igreja, é o coração de Deus. Nós estamos aqui por causa desse mover do coração de Deus. É. Nós fazemos parte desses corredores. Fomos alcançados por uma missão, né? Para essa missão, que chama-se missão. Visão missionária. Eu não tenho dito aqui que eu gostaria de mandar um missionário lá para a África, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não, eu falei assim, nós fomos alcançados por uma missão. Alguém fez missão e nos alcançou. É lógico. Agora nós temos também fazer para alcançar outros, né? Quando observamos a vida de Jesus, percebemos que ele viveu em função de alcançar pessoas. 3 anos e meio de ministério registrado, só Jesus alcançando vidas. A igreja existe por vários motivos importantes, mas o principal é levar o evangelho ao mundo. O que eu tenho dito? A finalidade da igreja são vidas. Não adianta, gente. Quem tem outra visão, o problema é dele. Quer fazer a igreja para receber. Não, a igreja precisa atrair. Não, a igreja não. O prédio precisa atrair pessoas. Não vai atrair pessoas, o prédio. Mas a igreja precisa atrair pessoas para Jesus. Amém? Amém. Então vamos lá. A igreja existe por vários motivos, a missão é evangelismo. Jesus deixou claro em Marcos 16, 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Foi uma das últimas palavras de Jesus. Ide por todo o mundo
Portanto, se quisermos entender missões, precisamos aprender com o próprio Jesus. Primeiro, o que a igreja precisa aprender com Jesus? Mateus 9, 35 ao 38. Jesus nos ensina 4 princípios para desenvolver uma verdadeira visão missionária. A igreja. Pastor, só para licença um pouquinho. Pode repetir de novo. Ler tudo de novo aí. Essa frase. O que A igreja precisa aprender com Jesus para ter uma visão missionária. Sim. Tá. E que aqui não dá. O quê? O versículo que o senhor acabou de falar. É de cima. Mateus, é de cima. Tá bom. Aqui não passa não. Pode anotar Certo. então. É Anota. de cima, pode mudar aqui. Então, veja bem. No versículo 35, Jesus, ele percorria todas as cidades, alcançando qualquer tipo de pessoa que quisesse. Quem ia atrás de Jesus era alcançado. Jesus não ficou apenas em um lugar, ele foi nas cidades, aos povoados, às aldeias. Quando você lê o Evangelho, você vê esse percurso de Jesus sendo desenhado nos mapas ali daquela parte da região do Oriente Médio. Isso ensina que o Evangelho não deve ficar dentro das 4 paredes, nem pode. A igreja precisa o quê? Alcançar bairros, cidades, estados e nações. Eu e a Miriam começamos a fazer evangelismo gratuito, mas aí entrou no período que eu não estou tendo tempo no sábado, eu estou trabalhando no sábado. Por quê? Porque eu preciso de mais tempo. Eu sei que vai ser mais alguns sábados e eu vou. Vai aliviar. Aí nós vamos fazer novamente essa caminhada. Bater de porta em porta. As pessoas recebem bem? Recebe. Por isso que eu estou dizendo. É a experiência que vocês precisam ter. E acha que não, mas recebe. E fala assim: oi, tudo bem? Olha, eu gostaria que a senhora gostaria que eu fizesse uma oração por algum motivo especial da sua casa. Pronto, meu. Ali já começa. E por que quando é o testemunho de Jeová as pessoas não recebem? Porque tem essa coisa É a forma que é chega? chato. Porque já é conhecido, né? Eu acredito que a repulsa de muitas pessoas, quando o senhor fala de fazer, já vem na cabeça aí. É a rejeição de quem vai testemunho de receber. Jeová, um pouco chato. Chato demais. Mas é 9 horas no domingo, cara. 9 horas no domingo, tá batendo na Se sua fosse cara. 9 horas, estava colocada, já passou às 7. Agora eles deixam na caixinha do correio. Passei aqui e vocês não deixa uma cartinha. Deixa a cartinha escrita à mão, é verdade. Escrita à mão com aquela folha deles. Eles aprenderam aquilo lá comigo. Fazer isso aí há 40 Comigo. 50 anos atrás fazia. Era pra ele. Entendeu? Mas não dá pra ler, porque eles fizeram. Às vezes a letra é ruim. Tinha que colocar uma letra mais legível. Isso nos ensina que o Evangelho não deve ficar se prendendo às 4 paredes, cidade, bairro, região e nações. Hoje ainda existem lugares onde menos de 1% da população conhece Jesus. Nós temos cidades, ainda no Brasil, quase 100% católicas. E quando não católica, uma parte espírita. E quando não espírita, uma parte macumbeira. Ou seja, menos de 1% conhece Jesus de verdade. A Igreja Católica, infelizmente, não apresenta quem é Jesus na realidade. Não apresenta. Apresenta um monte de santo, aí deixa Jesus no último da fila lá, às vezes fala dele. Então veja bem, Jesus usava 3 ações principais. Jesus usava 3 ações principais: ensino, pregação e cura. Ensino, ele ensinava, 12 anos Jesus já ensinava na sinagoga. Sinagogas eram os templos naquela época, igual é hoje lá, mas naquela época era um templo mesmo, dedicado só a alemanha. Todo judeu participava da sinagoga. Ele ensinava, discipulava, ensino da palavra e formação espiritual. 3 derivações do ensino. Pregação. Pregava o evangelho do reino, trouxe a
a história, não, trouxe a evidência do Evangelho, do que era realmente o reino de Deus, a partir daquele momento que Jesus fosse retirado da terra. Anunciar a salvação e chamar ao arrependimento. Pregação, é a função da pregação. Cura, Jesus curava doenças físicas, mostrava na realidade que a maior cura não era a doença física, mas a cura da alma. Por isso que existe, gente, pessoas cheias de doença, e na realidade não tem, é doença da alma, que é chamada hoje de psicopatogenia. Como é o nome? Depressão? Psicológico, não é? Doença Psicológico, doença psicológica. Psicossomática. Psicossomática, psicossomática. Tanto é que quando a pessoa recebe Jesus, começa a ouvir a palavra, um monte de doenças desaparece da pessoa. É, Psicossomática. Tem as crônicas, né? Lógico. Mas tem. a ciência diz, gente, que uma pessoa ruim de espírito tem 90% É verdade. das enfermidades é psicossomática. Amém? Amém. Já ouviu isso aí? Eu não. Não, eu falei porque eu acho que é do pai dele, muitas da dor dele. Sim. É verdade. Eu tentei falar aquele dia para ele, mas ele. E a pessoa que conhece Jesus era crente e nunca teve conhece. Não recebe, não conhece, não tem Eu acho que intimidade. ele esqueceu. Não vive a plenitude da graça. Às vezes ouvia, mas não escutava. Ali tem uma E coisa. não entendia. Ali tem uma coisa. Eu escutava, mas não ouvia. Isso. É religiosidade. Ali tem uma coisa. É. Ali é uma pessoa que, por exemplo, vem para a igreja, Por mim. certo? Simplesmente por mim. É. Ela não coloca em prática para É. ela mesma o que ela aprendeu na igreja, o que ela entendeu. É. Às vezes nem está aprendendo. Não tá mesmo, porque fala assim, sai dali, eu não lembro de nada que foi falado. Isso chama religiosidade. A pessoa não. É a mente cauterizada, né? Sei lá. Participar e entregar. Nós vemos a igreja para entregar. A gente acaba recebendo, mas a gente entrega. A maior doença da humanidade é o pecado. Por isso que Jesus veio fazer. Veio mostrar o pecado. Mostrar a cura da alma. Gente, quando Jesus chegou na terra, quando Jesus nasceu, fazia mais de 400 anos que Deus não falava mais. Deus não usava mais profeta nenhum. Deus se calou por 400 anos, mais de 400 anos, 430 anos. Foi João Batista que começou novamente. Aí Isaías vai dizer o quê? Que levantaria um que prepararia o caminho para Jesus. Foi João Batista, filho dele. Então veja bem, Jesus ele veio principalmente curar a alma. O que Jesus fala para várias pessoas? Vai, a tua fé Te salvou. Vai, os teus pecados Estão perdoados. Você está curado, os teus pecados estão perdoados. Gente, Tá ligado, é né? coisa de doido. Então veja bem, ele veio mostrar o quê? A doença, a maior doença da humanidade é o pecado. E nessa época, era uma idolatria que vocês não fazem ideia. Mas de novo, a igreja não existia mais. Aliás, o povo de Deus não existia mais como povo de Deus. Tanto é que quando João Batista começou a pregar que veria os Messias, que o povo tinha medo de João Batista, porque fazia 400 anos que não ouvia o profeta. Mais de 400 anos. Mais de 400 anos que não ouvia o profeta. Quando João Batista vem, eles veem João Batista um profeta. Pronto, eles ficaram desesperados, eles tinham medo de João Batista. Quando João Batista aparecia, João Batista falava: quem? Raça de víboras! Raça de víboras, sai dos seus Quem covios. que vos ensinou a fugir da ilha Aí furiosa? Aí fazia aquela fila para ser batizado por João Batista. É, Porque renasce novamente o temor a Deus. É. Aliás, eles tinham esquecido até o nome de Deus. A verdade é essa. sou Porque 400 fazia anos. 400 anos que não se pronunciava o nome de Deus. Eles esqueceram o nome de Deus.
Amém? Vamos continuar aqui. Então, além da cura física, cura da alma, que é a maior doença da humanidade, é o pecado. Uma alma em pecado, ela está doente e não morre. A igreja precisa desenvolver compaixão pelas vidas. No Mateus 9,36 que a gente leu aí, vendo a multidão, compadeceu dela. Olha só, aquela multidão, Jesus teve pena, Jesus teve dó. Por quê? Porque Jesus estava enxergando ali, naquela multidão, que ninguém enxergava. Era o pecado, a destruição, indo para o inferno. E aquilo machucava Jesus. Porque Jesus sabia que por causa daquela multidão ele ia morrer. E todo o pecado daquela multidão ia cair sobre ele. Você imagina, você olhar uma multidão. Só numa multidão que a Bíblia fala tinha 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Agora coloca mulheres e crianças. Isso sem falar na humanidade toda, né? Não era só aqueles, né? Não, estou falando da multidão. Se você ter ideia, a multidão na frente de Jesus, olha, 5.000 homens, que foi a primeira vez que foi contado, sem contar homens e mulheres. Aí Jesus olha aquilo e vê todo o pecado daquele povo, e sabendo que ia recair sobre ele. Agora ele multiplica isso por mais ou menos, na época tinha, segundo os historiadores, se ponhava em torno de 6 milhões a humanidade tinha. E toda a humanidade era mais ou menos 6 milhões. Então era isso que Jesus via, que ia cair sobre ele. Compaixão. Jesus não via apenas pessoas, ele via sofrimento, pecado e pessoas perdidas. Por isso, quando a gente olha as pessoas, a gente tem que enxergar igual Jesus enxergava. Sofrimento, pecado, e a pessoa está perdida. Está perdida. O GPS tudo, a pessoa não sabe para onde vai. Você pergunta para uma pessoa assim, ó, no meio da rua, se você morrer hoje, você vai para onde? Você fica impressionado com as respostas. Gente, até crente, muitas vezes respondeu para mim, eu não sei. Ainda mais você chega assim de repente, a pessoa fala, não sei. Eu imagino quando Na hora que eles falam, não, acabou. a grande maioria fala isso, morreu, acabou. Não tem noção.